Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Hoje vamos ter mais uma aula de português. Então vocês irão pegar o módulo, página 54. Você é curioso? E vamos acompanhar com a professora. Página 54, observando essas imagens, o que estamos vendo nessa imagem? Temos aqui um menino com uma lanterna, ele está clareando, está procurando alguma coisa que está na grama. Temos aqui também crianças olhando, tentando ver o que está aqui dentro. Então, olhando em um equipamento, olhando para o céu, olhando as estrelas, ela está procurando alguma coisa também. Temos as perguntinhas da chuva de ideias. O que chamou mais sua atenção nas imagens? Então, vocês irão colocar aqui. O que as crianças estão fazendo? Elas estão olhando, procurando, alguma coisa. As crianças parecem gostar ou não do que estão fazendo? Você acha que elas são curiosas? Elas estão tentando, então, ver o que está acontecendo, o que tem no lugar. Elas estão curiosas para saber o que tem. Página 56, organizando nossas ideias. Você é curioso? O que deixa você curioso? Leia a história em quadrinhos. Então vamos lá. Temos aqui o filho e a mãe. Mãe, por que quando a gente liga para o número errado, nunca dá ocupado? A mãe responde, sei lá, tome a sopa que vai esfriar. Então eles estão comendo e ele está fazendo perguntas, querendo saber o porquê. Mãe, como foi que a placa proibido pisar na grama foi colocado lá? A sopa tá uma delícia, A mãe não quer saber dessa conversa, a mãe quer que ele come, que estão na hora da refeição. E ele insiste, por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? O que tu tem hoje, guri? Minha mãe já tá ficando brava já. Mãe, por que separado se escreve junto e tudo junto se escreve separado? Então ele quer saber várias coisas ao mesmo tempo. Ele é um menino curioso. Conversa vai e conversa vem. Você gosta de história em quadrinhos? Em sua opinião, o menino da tirinha é curioso? Ele fez muitas perguntas à mãe. Ela conseguiu responder as perguntas do filho? Por quê? Você tem o hábito de fazer perguntas? Você gosta de aprender coisas novas? O que você mais gosta de aprender? Então, isso aqui é para pensar, Se você também é curioso, o que vocês gostam de perguntar, o que vocês mais gostam de aprender. Página 57. Se você fosse dar um título à história lida, qual seria? Então, história em quadrinhos. Que nome você daria, então, para essa história? Quem são as personagens do texto? Então, quem que é o personagem? Vocês irão escrever aqui. Que pergunta você achou mais interessante? Registre-a. Então, volte lá na tirinha, na história em quadrinhos, e vê a pergunta que vocês acharam mais legal que o menino fez para a mãe. Coloquem aqui. Atividade 4. Observe as frases e enumere-as na ordem em que aparece na história. Então, temos as frases aqui. Então, vocês vão ler as frases e vão colocar qual que veio primeiro, a número 1, qual que veio a segunda frase do menino, a número 2, qual que é a frase que veio em terceiro lugar, a número 3, e qual que é a última pergunta que ele fez, a número 4. Então, temos aqui, mãe, por que separado se escreve junto e tudo junto se escreve separado?
Nessa frase foi em que ordem? Foi a primeira pergunta, foi a segunda, foi a terceira. A outra, o que tu tem hoje, guri? Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? Esta foi a frase, qual frase? Na ordem. Foi a segunda pergunta? Foi a terceira? Mãe, como foi que a placa proibido pisar na grama foi colocado lá? A 5. O humor do texto se dá pelo fato de a mãe não responder às perguntas do filho, mudando de assunto e disfarçando o incômodo. Marque a frase que revela isso. Então a mãe, o que a mãe falava para o menino para ela não responder as perguntas? Ela falava o quê? A sopa tá uma delícia. O que tu tem hoje, guri? Né? Então ela tentava desconversar, mudar o assunto de tantas perguntas. O que ela falava para o menino? Né? Então vocês irão marcar X, se é a primeira ou se é a segunda. Página 58. Podemos concluir que a mãe muda de assunto porque as perguntas são fáceis de responder ou porque as perguntas são complexas de responder. Né? Então, por que a mãe muda de assunto? Porque é muito fácil de responder ou porque é uma pergunta, né, que tem que pensar, que não tem uma resposta certa. A 7. Observe o balão de fala da mãe da personagem. O balão tem um formato diferente para mostrar que ela estava pensando, ela estava falando baixinho ou ela estava falando alto. Então marque em X, o balão da mãe. Por que o formato do balão da mãe é diferente? É diferente porque a mãe ela estava falando alto, ela já estava incomodada, né? Então vou marcar X. No último quadrinho, a mãe demonstra estar feliz, animada ou desanimada. Então vou marcar X também. Curioso é quem gosta de ficar quieto sem conversar, gosta de saber coisas diferentes ou estuda para tirar nota boa na prova. Então marque X em quem que é curioso. A 10. Você sabe o que significa guri? Converse sobre isso com um colega e registre uma resposta. Então pergunta, né, para a mamãe, para o papai, o que significa guri. Né? Então, coloquem a resposta aqui. Agora, recorra a um dicionário e confira se o que vocês imaginaram está correto. Página 59. Você já aprendeu que o ponto de interrogação, esse pontinho, é usado para expressar uma pergunta ou uma dúvida. Releia a história, copie dela uma frase interrogativa, tá? Então, alguma frase que tenha esse pontinho de interrogação. Esse pontinho de interrogação, então, ele se dá quando se faz uma pergunta, né? Então, copie, então, uma dessas perguntas que o menino fez, né? Que a mãe fez para o menino, tá? Então, copie alguma dessas perguntas, então, tá? Alguma frase que tenha um pontinho de interrogação. O ponto de exclamação é usado quando queremos chamar atenção para algo, enfatizar alguma coisa, demonstrando admiração, espanto e etc. Releia a história, encontre a frase exclamativa e copie. Então aqui também é a mesma coisa, o ponto de exclamação. Copie uma frase que tenha o ponto de exclamação, tá bom? Copiem aqui. Leia as frases, coloque ponto de interrogação, exclamação ou ponto final. Então, na frase, Mário tem 8 anos. Ponto final. Que delícia! Vai ser, ele está espantado, né? Maravilhado. Ponto de interrogação. O que aconteceu ontem? Ele está fazendo uma pergunta. O que aconteceu ontem? Ponto de interrogação. A mãe estava tomando sopa. Ponto final.
Mãe, como foi que a placa proibido pisar a grama foi colocada lá? Então também ele já fez outra pergunta. Interrogação. Bom dia! Exclamando, ponto de exclamação. Agora temos aqui mais uma parte então da história em quadrinhos. Releia ao lado o segundo quadrinho, a palavra tá. Representa uma maneira informal de se dizer algo. Qual seria a forma padrão de se dizer tá? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto. Então vamos ler novamente esse quadrinho. Mãe, como foi que a placa proibido pisar na grama foi colocada lá? A sopa tá uma delícia. Isso aqui, a mãe fala, a sopa tá uma delícia. E como que é a maneira correta de falar, a linguagem formal? A sopa está uma delícia, né? Mas a mãe falando com o filho, né? A sopa tá uma delícia. Então, ela pode então falar essa linguagem informal com o filho, tá? Né? Mas o correto, a linguagem formal é está. A sopa está uma delícia. Página 60. Então, vamos para a atividade. Complete o quadro registrando palavras ou gírias que você, seus colegas ou familiares têm o hábito de usar informalmente. Lembre-se de indicar qual é a norma padrão. Né? Então, linguagem informal. Tá. E a linguagem formal, né? Que temos que falar, né? Palavras sem ser na gíria. Então, a linguagem formal vai ser está. Né? Podemos falar com um amigo, né? Estamos falando em tom de brincadeira, né? Sem, né? Conversando. Linguagem formal é tá. Alguém faz alguma pergunta para você, vocês, né? Alguém faz alguma pergunta e tem o tá. Mas uma linguagem formal, não podemos falar tá, está. Qual outras palavras, então, que vocês usam que tem a forma informal, né? Que vocês usam no dia a dia. A gente tá em casa, fala assim, eu quero comer. Mãe, quero comer, tô com fome. Comer. E como que é a linguagem formal, o correto, é comer. Temos um outro ditado, né? Quando a gente vai pedir para alguém esperar alguma coisa, a gente fala assim, peraí, peraí. E como que é a linguagem formal? Espera. Né? Então, todos nós falamos a linguagem informal, mas não podemos falar essa linguagem informal em qualquer lugar, escrever, né? Temos que escrever na forma correta. Muito bem, pessoal. Então, façam as atividades de português e envie fotos para a professora, tá bom? Estou aguardando as atividades de vocês. A professora vai se despedir de vocês por aqui, da nossa videoaula de hoje. Na nossa próxima aula de português, iremos encerrar, então, o conteúdo. A professora vai encerrar por aqui. Beijos para vocês, ó. E até amanhã. Tchau, tchau.